noite a todos que estão nos ouvindo esta noite. Quero agradecer mais uma noite aqui para todos vocês que estão nos dando um pouquinho do tempo de vocês para ouvir a palavra de Deus, tá? Estou muito feliz porque hoje é uma noite de vitória, né? Estamos aqui vivos. Eu quero começar orando por você, pela nossa igreja, para que Deus venha nos dar vitória, para que Deus venha estar conosco esta noite, para que hoje seja entregue a palavra de Deus, pura e imaculada, para todos que estão aí ouvindo do outro lado, de uma forma que quem venha ser exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por sua vida, que está aí do outro lado. Quero te agradecer mais uma vez, você que está nos permitindo entrar na sua casa, está nos permitindo. Sou grato a Deus e sou grato a você por nos permitir, né, estarmos dentro dos seus lares, porque, meus irmãos, não é fácil. Hoje, o que tem de coisas, mensagens e coisas que não deveria dentro das nossas lares. Eu falo isso porque na minha casa também tem. Às vezes nós estamos assistindo um filme em família, às vezes nós estamos assistindo uma série de família, e mesmo assim, no meio daquilo ali, vem uma coisa ruim, vem uma cena de sexo. Então eu agradeço a Deus, primeiramente, e a você, que está nos permitindo entrar dentro do seu lar, da sua casa, da sua empresa, do seu carro, da sua casa no campo, né, para falarmos um pouco do que Deus está colocando no nosso coração. Tá bom? Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nos unimos a Ti, Senhor. Nos unimos ao Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero te pedir, Pai querido, ó Espírito Santo de Deus, vá entrando nos lares dessas pessoas, vá transformando essas vidas que estão aí do outro lado, Senhor. Vá limpando os seus corações, vá arrancando as depressões e as enfermidades. Senhor, eu te peço não por mim, mas por todos aqueles que estão, meu Pai, neste momento, Pai, te ouvindo. E se colocando, Senhor, à disposição, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor venha repreender todos os tipos de males na casa dessas pessoas. Eu peço a Ti, Senhor, para que o Senhor venha repreender todo tipo de enfermidade, todo tipo de espírito contrário, obra de macumbaria na vida dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar fortemente na vida dessas pessoas, lhes dando vitória, despertando eles para o Teu Evangelho, arrancando as influências malignas, ó Pai. Que eles e eu estou constantemente, Senhor, sujeitos a isso, Pai. Nós estamos vivendo num mundo que pertence ao mal. E este mal está constantemente, Senhor, nos influenciando, Pai. A internet, meu Pai, as redes sociais estão constantemente nos influenciando de forma negativa, Pai. Eu te peço para que o Senhor venha nos libertar, Senhor, dessas influências do mal. Para que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha ocupe seu lugar dele em nossos corações e nossas vidas. Para que eles sejam libertos, para que nós sejamos libertos, para que nós venhamos ter uma consciência boa diante da Tua presença, para que as nossas vestes, Senhor, estejam sempre brancas diante de Ti, Pai. Para que nós estejamos, Pai, prontos e aptos, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Te peço, Senhor, pela nossa nação brasileira, por todos aqueles, Pai, que perderam seus bens pela Covid-19, perderam seus irmãos, seus parentes, perderam suas empresas, suas casas e hoje estão vivendo em estado de rua. Senhor, visita todas essas pessoas, Senhor, dá vitória, consola seus corações, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, ó Consolador, console a nação brasileira de todos os males que têm ocorrido em nosso país. Eu te agradeço mais uma vez, a você que está aí no outro lado nos ouvindo, nos dando essa oportunidade de falarmos um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para você. Sou grato e louvo a Deus por sua vida, pela vida da sua família, dos seus filhos. Não se preocupe não, que no seu tempo certo, se você se posicionar, Deus irá fazer uma grande vitória na sua vida. Deus dará uma grande vitória na sua vida e na vida da sua família. Porque todos aqueles que creem nesse Evangelho, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é apto para salvar e resgatar vidas. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu mais essa rica oportunidade de estarmos juntos. Quero agradecer novamente a você que está aí do outro lado, que nos dá um minuto do seu tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus.
Nessa noite tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia aí do outro lado. Não deixe de estar nos acompanhando com a Bíblia na mão, meus irmãos. E a igreja aqui também, tá bom? Deus é maravilhoso. Irmãos, já passou pela mente de vocês? Tenho certeza, já passou pela minha. Já passou pelo coração de todos nós. Se nós somos salvos. Já chegou na dúvida no seu coração: será que eu vou morar no céu? Será que eu sou escolhido de Deus? É uma dúvida que paira, irmãos, porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas chamado tem todo mundo, agora escolhido para morar com Deus são poucos. Será que eu sou um escolhido? Ou será que eu tenho somente um chamado? E fica um ponto de interrogação na vida da gente, às vezes. Mas a palavra de Deus fala que o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, falando, se comunicando e confirmando a salvação da gente. Aleluia! Irmãos, quem vai morar no céu com Deus? Esse é o nosso discurso de hoje, a nossa palavra de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Salmos 15, em nome de Jesus. Todos vocês abram suas Bíblias, não deixem de acompanhar. Não deixe de acompanhar a palavra de Deus que está sendo falada, porque para que não... Irmãos, quando você tem dúvida que a palavra é de Deus, aí o inimigo vem e arranca essa palavra do seu coração. Mas quando você acompanha na sua Bíblia, você fala: não, aquilo aí não é aquele irmão que está falando, é a boca de Deus, porque é a palavra dele que está falando, está escrito lá. Então, quando você faz isso, o diabo não tem poder. Ele não tem poder para arrancar essa palavra do seu coração, da sua mente. Amém? Amém. Vamos lá então. O salmista Davi, ele fez uma pergunta para Deus. Você acompanha aí e a igreja acompanha aqui. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Pontão de interrogação aí, ó. Quem há de morar no teu santo monte? O salmista Davi, ele pergunta para Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte, Senhor? Aí Deus vem e responde: aleluia, glória a Deus. Ó Deus respondendo: o que vive com integridade e que pratica a justiça e com o coração fala a verdade, e o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aleluia. O que os seus olhos têm por desprezível o que aos seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra os que temem ao Senhor e que juram com dano próprio e não se retrata. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluia. E a igreja pode se sentar glorificando a Deus. Irmãos, o salmista pergunta para Deus: quem vai morar contigo, Senhor? E aí Deus vem e responde. Aleluia. Aí ele vem e responde. E os irmãos percebem que aqui são um conjunto de regras. O Evangelho é um conjunto de regras que vem nos moldar, que vem tratar cada ser humano. Porque nós estávamos acostumados a viver de um jeito, mas o Evangelho fala: não. Se você empresta dinheiro, meu irmão, a juros, não empreste mais. Se você aceita suborno para prejudicar o inocente, deixe de fazer isso. Porque senão você não vai morar no tabernáculo santo de Deus. E aquele que pratica justiça, o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. E o que não, irmãos, como é difícil você falar a verdade hoje. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que é suave aos seus ouvidos. Quando uma pessoa fala a verdade, ela é colocada de lado. As pessoas não querem. Mas Deus, Ele quer que você fale a verdade. Aquele que fala de verdade, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua e que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha, irmão, olha quem vai morar no tabernáculo do Senhor. É um conjunto de regras. São comportamentais. São comportamentais. Tudo aquilo que o Senhor coloca
para nos moldar, para consertar o que estava. Nós nascemos e passamos a viver sobre o nosso próprio entendimento. Lá na frente, Deus nos desperta para o seu evangelho e fala: opa, esse caminho que você estava aí está errado. Você precisa entrar nesse caminho aqui, ó. São comportamentos, não é verdade? A palavra de Deus fala em Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. No Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, a prerrogativa, quem crer no quê? Na palavra de Deus. Se você crer na palavra de Deus e exercer essa palavra em sua vida e você for batizado, você será salvo. Lá em Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu quero mostrar aqui hoje nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração? Que as nossas atitudes, irmãos, uma atitude sua certa ou uma atitude sua errada, pode te dar um desfecho terrível na sua vida. Eu queria chamar a atenção da igreja e de todos aqueles que estão nos ouvindo aí. Quando os espiões de Israel chegaram em Jericó e foi alertado que os espiões de Israel estavam ali naquele lugar, uma mulher prostituta, com uma atitude, aquela prostituta Raabe, pegou aqueles espiões e escondeu dentro da sua casa. Uma atitude. Ela é uma mulher que as suas atitudes eram desprezíveis aos olhos de Deus. Deus despreza a prostituição. Mas naquele momento, uma atitude dela, transformou a vida dela. O caminho dela que ela ia, irmãos, foi desviado. Uma atitude dela desviou o caminho dela. A partir daquele dia, meu irmão, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ali entrou a salvação na casa dela. Aquele povo de Israel invadiu aquela cidade, conquistou aquela cidade, mas ninguém da família daquela prostituta Raabe foi tocada. E depois ela passou a viver no meio do povo de Israel, com respeito. Irmãos, as nossas atitudes falam por nós. O que eu quero dizer aqui hoje, que não adianta, irmãos, nós estarmos batendo cartão dentro de uma igreja, uma congregação, se as nossas atitudes não falam por nós. Nós precisamos congregar? Sim, mas nós precisamos entender que a nossa atitude que vai nos levar para o céu, ou as nossas atitudes podem nos levar para o inferno. Dentro desse mesmo contexto, Cã e toda a sua família foram apedrejados, todos os seus utensílios foi colocado lá e tocado fogo por causa de uma atitude, irmãos. Ele pegou despojos da guerra e colocou dentro da sua tenda. Ele pegou aqueles despojos quando Deus tinha falado para Josué: olha, fala para o povo que não é para pegar despojo. Ele foi lá, pegou os despojos e colocou dentro da sua tenda. Uma atitude, irmãos. A prostituta Raabe, com uma atitude, ela prostituta, não tinha salvação para ela. Ela foi resgatada através de uma atitude. E Cã e toda a sua família foi todos apedrejados e todos os seus utensílios colocados em praça pública e tocado fogo. Vocês percebem, irmãos, que uma atitude pode te colocar dentro do plano de salvação de Deus, e uma atitude pode te colocar na beira do abismo do inferno. Ah, irmãos, mas isso é no Velho Testamento, na época de... Sim, irmãos, ó, prestem bastante atenção. Judas vivia com Jesus, foi instruído por Jesus, andava com Jesus, e sempre ele estava com Jesus. Foi discipulado junto com os outros, junto com Jesus. Participou da mesma graça, comeu junto com o mestre. E uma atitude levou ele para o abismo eterno. Levou ele para o inferno. Uma atitude, irmãos. Será que todas as atitudes de Judas foi terrível? Será que
Mesmo com Jesus, antes de trair Jesus, ele praticava. As pessoas falam que Judas já pegava, né, do alforje ali de onde era colocado. Ele já era ladrão, sim. Mas será que todas as atitudes dele eram ruins? Será que todas as atitudes de Judas eram ruins? Será que todos esses anos que ele ficou do lado do mestre, será que todos os comportamentos dele eram ruins? Mas o que decidiu ele ter ido para o abismo foi quando naquele momento ele decidiu entregar o mestre. Uma atitude. E dentro desse mesmo contexto, meus irmãos, o ladrão que estava à sua direita, chamado Dimas, estava na cruz, sendo crucificado do lado de Jesus. Com seu coração contrito, naquele momento ele olhou para o mestre. Uma atitude. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso junto com o teu Pai. Glória a Deus. Aleluia! Uma atitude, meus irmãos. Aquele que crê e foi batizado. Dimas não tinha tempo de ser batizado, mas ele creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Naquele momento, aquela atitude lhe salvou. Jesus olhou para ele e viu que aquelas palavras tinham sinceridade. Uma atitude, meus irmãos, levou aquele ladrão que estava sendo crucificado do lado de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: não se preocupe, que hoje mesmo estará comigo no paraíso junto com meu Pai. Aleluia. Irmãos, o Evangelho nos mostra que as nossas atitudes vai nos levar para o céu, e as nossas atitudes vai nos levar para o abismo. Então nós temos que entender que quando nós praticamos boas obras e quando nós praticamos as más obras, irmãos, por que Deus, Jeová, não aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque as obras que ele praticava eram ruins. Caim praticava obras ruins, atitudes ruins, que não agradavam a Deus. Mas Abel praticava boas obras. E Deus, ele aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Porque as obras dele eram ruins. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é assim, irmãos, eu não sou contra igreja, eu não sou contra você estar dentro de uma igreja congregando. Não, eu acredito na igreja, eu acredito em congregar, mas eu acredito nas obras transformadoras do Evangelho na vida das pessoas. Por que eu estou falando isso para você esta noite? Porque, irmãos, a palavra de Deus fala para nós virmos como nós estamos, mas não fala para nós permanecermos da mesma forma que nós vimos. Nós chegamos diante de Deus de um jeito, mas nós permanecemos do mesmo jeito? Não. Nós temos que permitir que o Evangelho nos molde. Romanos 12, lembra? Não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. O Evangelho tem que nos moldar. As atitudes da gente tem que nós temos que mudar as nossas atitudes. Verdade. Irmãos, lá em Mateus 25, do 31 ao 46, eu vou ler, vocês acompanham aí. E aí depois, quando as pessoas forem acompanhar, minha esposa coloca todas essas referências no vídeo. Tá bom, meus irmãos? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, sobre os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque tive fome e me deste de comer. Aleluia, tive sede e me deste de beber. Eu era um forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos para ele. Os justos perguntaram: Senhor,
quando foi que nós vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos e presos e te fomos visitar? E o rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aleluia, aleluia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, achei-me enfermo e preso e não me veio, foste me ver. E eles lhes perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro e nu, e enfermo e preso e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porque os justos para a vida eterna. Irmãos, é isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui hoje. Aqui, meus irmãos, é comportamental. Jesus está falando aqui, ó. Eu tive fome, eu tive sede, eu fui forasteiro, eu estive preso, eu estava acamado e você não fez nada. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época da igreja onde as pessoas acreditam que se estiverem congregando dentro da igreja e pagando dízimo, eles vão morar no céu com Deus. Às vezes o seu irmão do lado direito, às vezes o seu irmão do lado esquerdo está passando por uma grande necessidade e você fecha os olhos. E você fecha os olhos. Às vezes você sabe que aquela pessoa é um cristão, que ele está passando por uma situação difícil e você não estende a mão. É isso que eu quero chamar a atenção aqui para você no dia de hoje. Que não basta nós estarmos dentro de uma igreja de segunda a segunda, participarmos de todos os eventos da igreja. Não basta nós estarmos dentro de uma congregação em obediência ao pastor, e quando o irmão precisa, você fecha os olhos. Eu tive fome, você não me deu de comer. A quem? A um dos meus pequeninos. Eu tive sede, você não me deu de beber. Não basta estar dentro de uma congregação, meus irmãos. Você precisa permitir que o seu coração seja comovido por essas pessoas que estão necessitadas. Meu irmão, lá em Tiago 1,27 fala assim, ó: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas as suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia! Lá em Tiago 4,17 fala assim: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não adianta nós estarmos aqui pregando o evangelho, não adianta nós estarmos aqui falando de Deus, e quando você vê um irmão necessitado, você não ajudar. Não adianta nós estamos aqui pregando o amor, e quando há necessidade de você colocar o amor em prática, e você faz o quê? Você vira as costas. Irmão, vou orar por você. Ô irmão, eu estou precisando. Tá bom, irmão, nós vamos orar por você e Deus vai te dar vitória. Não, Ele está pedindo para você. Ele já pediu um quarto para Jesus. Ele já pediu um quarto para Deus. Aleluia. Mas nesse momento Ele está pedindo para você. E o Espírito Santo às vezes nos move a olhar para pessoas que estão precisando, que estão necessitadas. E nós não podemos nos fechar os nossos olhos para essas coisas, meus irmãos. Porque nós seremos cobrados de Deus. A palavra de Deus fala em Coríntios que aquele que semeia muito, que tem bastante, é para que dê alívio aos que têm pouco, irmãos. Porque a nossa vitória não está neste mundo. O nosso reino não é deste mundo. Não
adianta nós estarmos guardando fortunas e vendo nossos irmãos precisando, aleluia, e nós não fazemos nada. Não adianta nós participarmos de todos os cultos que nos colocam dentro da igreja. Essa semana, meu irmão, vai ter um culto de libertação, quinta. Sexta-feira vai ter um culto do jovem, você está lá. Sábado, os cultos você está lá. No domingo você está lá no culto da família. Na segunda, o culto de oração. Na terça, o culto das irmãs e você está lá. E o seu coração sempre duro. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós temos que suprir as necessidades uns dos outros. É comportamental. O evangelho é comportamento. Uma atitude pode colocar você no céu. E uma atitude pode te colocar você no abismo. Aleluia. E às vezes nós fechamos nossos corações e nossas vistas para isso. E nós não podemos, meus irmãos. A igreja hoje, ela não está vendo a necessidade dos seus que estão dentro da igreja. Muitas das vezes, meus irmãos, tudo que é reunido ali, tudo que é juntado dentro da igreja ali, que é falado, que é para manutenção, para ajuda dos irmãos, quando o irmão que não tem afinidade com a liderança pede ajuda, não é negado. Mas quando aqueles irmãos que têm afinidade com a liderança pede, ou às vezes nem precisa, ele já está excedendo. E nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir dentro da igreja de uma forma, meu irmão, sem você estar sendo partidário. É aquele que necessita, você ajuda. E para você ajudar, você não precisa ajudar uma pessoa que é da igreja. Qualquer pessoa que precisar de você, porque aquela pessoa, quando você ajuda ela, a pessoa vê Deus nas suas atitudes. As palavras, elas convencem, meu irmão, minha irmã. Mas o exemplo arrasta. O evangelho é isso. O evangelho é nosso comportamento. É comportamental. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? É aquele que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. É comportamental, meu irmão. Hoje em dia, os evangélicos estão defamando a igreja, estão defamando a Cristo. Paga o dízimo, dá a oferta, mas o nome está no Serasa, está devendo todo mundo no bairro. É comportamental, meu irmão. O evangelho é comportamental. Deus exige que você que carrega o nome dele seja exemplo no meio do povo. Deus exige que você e eu que carregamos o nome dele sejamos exemplos. Não adianta, meu irmão, nós estamos dentro de um lugar de segunda a segunda. Você na igreja, você é o irmão que mais dá glória. Mas lá fora, você pratica iniquidades, você não quer saber do evangelho, você não lê Bíblia para se moldar, você faz as coisas segundo o seu próprio entendimento, você não obedece seu pastor, você não obedece a palavra de Deus, o Espírito Santo já cansou de falar com você, mas você não quer ouvir. O evangelho nos molda, irmãos. O evangelho, ele é comportamental. Ele está aqui para nos moldar segundo a palavra de Deus. E há necessidade que nós permitimos que Deus venha nos moldar. E quanto mais você se recusar, mais o sofrimento você traz para a sua vida e para a sua família. Nós não podemos brincar de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca de ser mau, ele é mau. E quando nós perdemos a proteção do Espírito Santo, nós somos alvos fáceis para ele. Eu sempre falo, meu irmão, nós estamos dentro da igreja, perdendo, às
vezes de fazer o que as pessoas lá do mundo fazem. E nós às vezes estamos dentro da igreja perdendo tempo. Às vezes você está dentro da igreja e você não quer se moldar. E você está perdendo tempo. Porque lá no final você também foi privado de um monte de coisa. E às vezes você não conseguiu alcançar a graça de Deus. E você está na porta do abismo. Irmãos, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Glória a Deus. A nossa salvação é algo muito precioso. E ninguém consegue te salvar. A salvação é algo individual. Intransferível. Cada um tem que cuidar da sua. A palavra de Deus fala assim: aquele que esteja de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu tive fome e você não me deu. Eu tive frio e você não me auxiliou. Eu tive sede e você não me deu de beber. Aleluia. Irmão, você percebe? Você percebe que é um comportamento, é uma atitude que te leva para Deus e uma atitude que te leva para o mal. E quanto mais próximo de Deus você está, mais longe do mal, mais longe do diabo. E quando às vezes as nossas atitudes, nós nos afastamos de Deus. E quando você se afasta de Deus, você começa a se aproximar do mal. Você começa a se aproximar do diabo. O Evangelho, ele traz aos nosso entendimento a nos moldar para estarmos morando com Deus. Irmãos, não ache que se você é um cristão ou um crente, a diferença você sabe. O crente é aquele que crê, o cristão é imitador de Cristo. Se você é um cristão ou se você é um crente e você está dentro da igreja perdendo tempo, não faça isso. Permita que Deus venha te moldar e te libertar essa noite. Aleluia. Permita que o Espírito Santo entre, porque Ele está batendo a sua porta e nesse momento Ele sabe da necessidade e você não sabe, mas Ele sabe se quantos dias de vida, quantas horas de vida você tem. E se você hoje é o seu último dia, e você jovem que está me ouvindo, você sabe que seu pai é crente, sua mãe é crente, está dentro da igreja, e você não quer saber. Não fique achando você, meu jovem, que os seus pais vão te salvar, porque a salvação é sua, já é individual. Não brinque com a sua salvação. Nós lemos aqui hoje, ó. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, o inferno existe. E existe o inferno, e é verdadeiro. E as pessoas que ali vão serão submetidas a uma tormenta eterna. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. O inferno, ele existe. E as pessoas que vão para lá vão sofrer eternamente. Tem pessoas que estão pregando aí que as pessoas vão ser destruídas, vão ser mortas. Irmão, eu não sou contra nada disso. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, nosso Deus que nós servimos, Ele é um Deus de justiça. E se Ele fala na sua palavra que Ele vai colocar essas pessoas, submeter essas pessoas a um tormento eterno, Ele com a sua justiça, que nós não sabemos o que é justiça, Ele assim o sabe. Ele que nos fez, Ele que nos deu vida, Ele assim o sabe. Ele quer que as pessoas vão para lá? Não quer. Mas as pessoas não querem saber do seu reino. As pessoas não querem saber de converter o seu coração. As pessoas pecam todos os dias. Estão pecando e continuam pecando. E as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas erradas. Antigamente, quando você via um crente, você falava assim: ali vai uma pessoa justa. Hoje, tem muita gente que não quer ir para a igreja por causa dos crentes. Você vê a diferença, meu irmão? Então, essa é a diferença da igreja do passado e da igreja nos dias de hoje. Nós temos que permitir que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos moldar. Aleluia. É porque a atitude hoje está errada. Não está sendo cobrado mais a atitude correta dentro das igrejas. As igrejas hoje em dia, meus irmãos, elas só querem saber de membros. Ela quer a igreja cheia de membros.
Quanto mais você ganhar no seu salário, quanto maior for o seu salário, mais você é disputado pelas igrejas. É isso que a igreja quer. Ela não quer te confrontar. Muitos pastores hoje eles não confrontam mais as suas ovelhas. Eles deixam as ovelhas fazer o que quer. Porque a ovelha que faz o que quer, ela não sai. Ela não está sendo confrontada. Ela está pecando dentro da igreja e o pastor, a liderança da igreja não confronta ela com a palavra. As palavras que são hoje colocadas dentro da igreja são palavras de exaltação. São palavras que levam as pessoas a aplaudir o pregador. São palavras que levam as pessoas daquela igreja a achar aquele pregador muito bom e maravilhoso. E seguir ele nas redes sociais. Mas às vezes o evangelho que era para ser pregado, as doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, as doutrinas dos apóstolos, não estão sendo mais pregadas dentro da igreja. Aquele que cobra dinheiro, irmãos, aquele que empresta dinheiro à usura, o que tem de cristão aí, ó, o que tem de crente, emprestando, virando dentro da igreja, emprestando dinheiro a juros dentro da igreja. Isso não pode, meu irmão, isso é pecado. Aquele que empresta dinheiro à usura, irmãos, não pode. Se você, meu irmão, que é um cristão, que é um crente, está fazendo isso, em nome de Jesus, pare de fazer isso. Porque você está caminhando para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus você caminha, mais perto do diabo você está. Não deixe que o diabo conclua a obra na sua vida de te arrastar junto com ele. Porque é comportamental. O salmista, quando ele perguntou: Senhor, quem vai morar contigo? E Deus respondeu, aqui a própria boca de Deus falando. O que vive com integridade e pratica justiça, Jó, Deus chegou a se gabar dele com o diabo. Tu viste lá meu servo Jó, um homem reto, justo, que se desvia do mal, que pratica justiça. Nós temos que praticar justiça, meus irmãos. Quando uma família dentro da igreja é colocada à parte, isso não é justiça. Quando uma família é convidada para sair da igreja porque existe divergência de pensamento, isso não é justiça. Isso não é justiça, meu irmão. Você lançar uma ovelha fora da sua igreja porque ela tem divergência com você, meu irmão, isso é justiça? Você está praticando justiça? Tome cuidado. Nós temos que tomar cuidado. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos confronta a todo momento. E nós precisamos entender: o que vive com integridade e pratica justiça e no seu coração fala a verdade, e o que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo e não lança injúria contra o seu vizinho, e os seus olhos têm o desprezível ao repróbrio, mas honra os que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, que é juros, e não aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Irmãos, é comportamental. Aquela mulher, com uma atitude, mudou o destino dela, que ia para o inferno. Ela e a sua família. Ela ia ser cortada a fio de espada pelo exército de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo exército de Israel. Ela ia ser cortada a fio de espada, mas com uma atitude. Ali já foi o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, que tocou no coração dela. E quando o Senhor tocou no coração dela, o que ela fez? Ela obedeceu. Pegou aqueles homens, porque ali ela correu risco também. Colocou aqueles espiões dentro da sua casa e escondeu aqueles espiões. E Deus viu a sinceridade daquela mulher. E Deus viu a obediência que aquela mulher fez. E o que ele fez? Falou para aquele povo, ele falou para Josué: ó, na prostituta Raabe, na família dela, você não toca. Você não vai tocar naquela prostituta e na família dela. E aquela mulher foi honrada, irmãos. Ela foi levada para o meio do povo de Israel. E mesmo com aquela atitude que ela tinha anteriormente, ela foi honrada no meio daquele povo. Ela não foi tocada, nem ela, nem a sua família. Uma atitude. E
ao contrário dela, que tinha tudo. Tinha tudo. Era um homem de honra dentro do povo de Israel. Uma família de nome dentro da tribo de Israel. O que ele fez? Uma desobediência. Pegou aqueles despojos e levou para a tenda dele. E Deus agiu como? Com severidade com ele. Verdade. Matou ele, toda a sua família apedrejada, para que houvesse exemplo no meio do povo de Israel. E todos os seus utensílios e animais foram queimados e apedrejados junto com ele. Irmãos, as atitudes da gente falam. Você que é um cristão, você está sendo observado todo o tempo. Você que é cristão, você está sendo observado pelo povo todo o tempo. Não deixe o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ser escandalizado por sua atitude. Não deixe que as pessoas que vê você por aí escandalizar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as nossas atitudes falam por nós. E tem muitas pessoas que através das nossas atitudes quer Jesus. Falando, não quero Jesus, eu quero ir para onde essa pessoa está. Porque ele é justo, ele pratica justiça, ele é uma pessoa boa. Eu quero estar do lado dele, porque onde que é quem é que faz a diferença na vida dele? Aí é Jesus. Quem faz a diferença na nossa vida é Jesus. Aleluia. Então eu também quero Jesus, porque eu quero fazer a diferença também. Agora, hoje em dia, meu irmão, existem muitos crentes que estão defamando o Evangelho, que estão deturpando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com suas atitudes perversas. Pessoas que defamando as pessoas, praticando injustiças, fazendo cobranças indevidas. Porque tem evangélico, irmão, em todas as profissões. Tem evangélico como juiz, tem evangélico advogado, policial, médico. Tem todas as classes sociais, tem evangélico. Mas será que esse evangélico, ele está fazendo por onde? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ser exaltado na sua conduta? Será que a sua conduta, você está exaltando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou se você está defamando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua conduta? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Porque a nossa conduta fala por nós. Uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Às vezes, meus irmãos, você com uma atitude certa, você ganha uma pessoa. Às vezes você fica ali falando e nada. Aquela pessoa não quer saber, mas às vezes uma atitude você consegue conquistar aquela pessoa. E isso é importante para nós. E isso é importante para Jesus. Nós que carregamos o seu nome, que carregamos a sua marca, fizemos a diferença onde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos, temos que ser a diferença, temos que fazer a diferença. E é importante, aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar que estejamos congregando, fazemos a diferença. E se nós saímos da igreja, vamos para o nosso trabalho, lá fazemos a diferença. E no nosso bairro, fazemos a diferença. Porque nós carregamos um nome santo, nós carregamos o nome de Jesus junto com nós. A marca de Cristo está em nós. O nome de Cristo está em nós. O brilho de Cristo está na nossa face. Onde quer que nós estejamos, nós temos que praticar justiça. Nós temos que fazer o que é correto, para que todas as pessoas enxerguem Deus em nós, as nossas atitudes. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé nesse momento. Irmãos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está confuso, que está com algum tipo de problema de conduta, que você que não consegue mais discernir o certo do errado, você que a sua consciência não acusa mais, você que com sua consciência não acusa mais quando você pratica iniquidade, quando você faz o errado, quando a sua consciência não faz mais a diferença e você pratica iniquidades. Eu quero orar por você, meu irmão. E essa noite, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra no teu coração, porque isso aqui é vida.
A palavra de Deus é vida. E ela vai te confrontar para o teu bem. A palavra de Deus fala assim, ó, que aquele que Deus ama, ele corrige. Mas aquele que ele tem por filho, ele chicoteia. Aleluia. Deus te ama, meu irmão. Irmão, todos os dias eu sou corrigido por Deus. Todos os dias eu sou corrigido por Deus. Eu não sou melhor que você. A palavra de Deus fala que Deus orou do céu, não viu um justo sequer. Deus não viu um justo sequer. Mas a graça e a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Porque senão o pecado já tinha nos consumido. Aleluia. Eu vou orar por você que desistiu, que não está mais querendo continuar. Você que não conhece Jesus e quer conhecer, você quer fazer parte. E você que desistiu, não tem mais força. Você que não tem mais força para continuar, para se levantar. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Porque Jesus, ele veio, foi por nós. Foi pelos pecadores. Jesus, ele veio, foi pelos pobres. Jesus, esta noite, ele quer ter um encontro com você através do seu Espírito Santo. Ele quer que você dê um aval para ele. Eu quero. Ele quer que você diga aí, ó, eu quero. Eu aceito. Eu sei que está difícil. Eu sei que a enfermidade te pegou. Eu sei que você perdeu seu filho. Eu sei que o seu casamento está destruído. Eu sei que você está morando num estado de rua. Eu sei a dificuldade que você tem. Eu sei, irmãos, eu rodo tudo por aí em São Paulo. Eu sei que tem pessoas em situações difíceis. Mas eu te falo hoje para você, a salvação está chegando na tua porta. Aleluia. A palavra de Deus está chegando hoje para você. A salvação está chegando para você. Aleluia. A palavra de Deus. Deus quer você novamente. Aleluia. Deus quer reestruturar sua saúde. Deus quer reestruturar seu casamento. Deus quer reestruturar sua família, seu lar. Aquele filho seu que foi embora com as drogas, está morando lá na Cracolândia. Nós vamos orar e ele vai voltar. Você tem que crer nisso. Eu creio que esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é poder de Deus. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que veio crer. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo esta noite, Pai. Abençoa, meu Pai, as famílias. Reestrutura os seus lares, ó Deus. Senhor, reestrutura, Senhor, as famílias, os casamentos, os lares. Que aquele filho pródigo, Pai, volte para o seu lar. Que a saúde seja restaurada. Aleluia. Eu sei que está difícil para você continuar porque a sua saúde está debilitada. E o Espírito Santo, ele vai te tocar. Você precisa crer. E o Espírito Santo está te tocando neste momento. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus te toque e renove a sua saúde. Que o Espírito Santo de Deus te toque, que te renove. Você, a partir de hoje, você vai ter força para se levantar, meu irmão e minha irmã. Você que parou, que você não tem mais força para seguir. O Espírito Santo de Deus fala assim: hoje eu quero me encontrar com você, filho meu. Aleluia. Eu quero te reerguer, filho meu. Eu quero te tocar, te levantar. Eu quero te reestruturar, filho. Eu quero te reestruturar, minha filha. Eu estou aqui e você está aí. Basta o teu querer. Basta você falar sim neste momento, aleluia. Basta você falar: eu quero. Que o Espírito Santo vai se aproximar de você e vai voltar a fazer morada na sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Que o Espírito Santo de Deus esteja consertando tudo que estava desconcertado na sua vida. Que aquele filho seu que foi embora na desobediência da sua casa, o Espírito Santo vai tocar nele no momento certo
E ele vai voltar para casa, Glória a Deus. reestruturado. Aquele filho seu crente, aquele filho seu que está nas drogas, Deus vai trazer de volta. Aquele filho seu que está morando com amigos de forma errada, com pessoas de forma errada, Deus vai fazer voltar. Aleluia. Deus vai reestruturar a sua família. Deus vai reestruturar o seu lar. Deus vai reestruturar o seu casamento. E tudo vai voltar ao normal. Em nome de Jesus. Eu tenho fé. Porque Deus fez isso comigo, meu irmão. Por que eu tenho fé? Porque Deus fez isso na minha vida. Eu era uma pessoa perdida deste mundo. Mas a grande misericórdia de Deus me alcançou. E hoje eu estou aqui falando com você. E da mesma forma que Deus teve misericórdia de mim, Ele tem de você. Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós para Deus somos iguais. Basta você querer, basta você dar um passo para Jesus esta noite. E Ele dará 2 de sua direção. Ele quer limpar seu coração. Ele quer arrancar a depressão. Ele quer fazer você voltar a ter uma vida normal como antes. Ele quer fazer você ter aquele encontro de novo com Ele. O segundo encontro é hoje. Senhor, abençoa essas famílias, ó Pai. Abençoa todos esses jovens, Pai, que estão confusos, Pai. Que o diabo, meu Pai, está confundindo a mente deles, Pai. Está fazendo coisas, Senhor, com os jovens nos dias de hoje, Pai, terríveis. Estão levando os jovens para as drogas, para as bebidas, Pai. Para os baile funk, Pai. Transformando os jovens, Senhor, em zumbis, meu Pai, do mal. Liberta, Espírito Santo, quebra as barreiras, quebra as correntes. Liberta, Senhor, as famílias. Ó, Senhor, reestrutura os casamentos. Aquele homem que foi embora, abandonou a mulher e filho, que ele volte. A esposa que foi embora, Pai, abandonando o esposo e os filhos, que ela retorne, Pai. Porque o casamento é um só. Nós não fomos feitos para ter 2, 3 casamentos. É um casamento só. A palavra de Deus fala que é um casamento só. Glória a Deus. E aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Só existe uma maneira que Deus aceita a separação. É por adultério. Mais nada, meu irmão. Mais nada. Cuide da sua esposa, meu Senhor. Cuide, varão, da sua esposa, dos seus filhos. Irmã, cuide do seu esposo, dos seus filhos. Vocês, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Que Deus vai honrar a sua família. Amém? Amém. Neste momento nós estamos terminando. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Quero que você compartilhe, quero que você convide o seu irmão. Fale do nosso trabalho. Divulgue o nosso trabalho. Para que essas palavras possam atingir mais pessoas. Que essas palavras não são minhas, essas palavras vêm de Deus para o meu coração. E eu coloco no seu coração nesse momento. Não falo coisas do meu coração. Aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim e para você. Divulgue o nosso trabalho. Fale com o irmão, com a irmã do nosso trabalho. Para que cada dia mais nós tenhamos pessoas nos assistindo. Eu tenho certeza que no futuro Deus vai propor algo maravilhoso para nós, juntamente com vocês aí do outro lado. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu lar, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com todos vocês aí do outro lado. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.